Vamos ver em resumo quais são as particularidades do ECG de pacientes pediátricos. Quanto ao ritmo, a única particularidade é que a arritmia sinusal é um sinal comum, mas ela é inspiração dependente. Enquanto o paciente está expirando, os intervalos RR são mais largos. Quando o paciente começa a inspiração, aí os intervalos RR passam a ser mais curtos até a próxima expiração. Quanto à frequência, recém-nascidos têm uma frequência fisiológica de 110 a 150 batimentos por minuto. Aos 2 anos, abaixa para 85 a 125. Aos 4 anos, de 75 a 115. E mais de 6 anos, de 60 a 100, como em adultos. O eixo de condução em recém-nascidos. Há um desvio à direita pronunciado, de mais 110 graus. Isso ocorre na primeira semana até o primeiro mês. A faixa normal é de mais 30 a mais 180 graus. A partir do primeiro mês até o terceiro mês, o eixo gira em torno de mais 70 graus. Aí não há mais desvio de eixo à direita, mas pode variar de mais 10 a mais 125. Dos 3 meses aos 3 anos, mais 60 graus. Em adultos, como sabemos, o eixo gira em torno de 50 graus. Se lembrarmos da rosa dos ventos do eixo de condução, o eixo de condução das crianças começa bem para cá e vai desviando gradativamente para a esquerda até alcançar o eixo fisiológico de mais 60, mais 50 graus, como em adultos. O intervalo PR em crianças é mais curto que em adultos. Em crianças de 0 a 1 mês, e é claro, isso depende da frequência cardíaca. Vamos pegar aqui uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. O intervalo PR é de 100 milissegundos. Já no primeiro mês até o 6º mês, o intervalo PR nessa mesma frequência de 120 será de 110 e vai aumentando gradativamente, 120, 130 aos 3 anos, 140 aos 8 anos, 150 em adultos. Em crianças, se o PR estiver aumentado, pensamos em um BAV de primeiro grau, sem repercussão hemodinâmica, mas também podemos pensar em miocardite viral ou reumática, em uma anomalia de Epstein, em uma comunicação interatrial, principalmente se houver outros sinais característicos no ECG, como desvio extremo à direita, bloqueio de ramo direito incompleto, sinal de crochetagem, ou também em uma hipercalemia. Se o PR estiver diminuído, principalmente abaixo de 100 milissegundos, pensamos numa síndrome de despolarização precoce com presença de onda delta, a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ou pensamos em doenças de armazenamento de glicogênio. Estamos falando aí em doença de Pompe, doença de McArdle, etc. A duração do QRS também vai aumentando com a idade. Durante o primeiro mês, o QRS tem uma duração média de 50 milissegundos. Um quadradinho e mais um pouquinho. Já ao 1 ano de idade, até o 3º ano, o QRS já dura 60, aos 3 anos 70, e em adultos temos QRS durando em volta de 80 milissegundos ou 2 quadradinhos. O QT corrigido pela fórmula de Bazet, recém-nascidos e menores de 6 meses devem ter QT corrigido de menos de 490 milissegundos. Lembrem que em adultos do sexo masculino, o QTC deve ser menos de 450, enquanto em mulheres, menos de 460 milissegundos. QTs corrigidos maiores do que 490 em criança podem nos levar a crer que esse paciente tem alguma síndrome de QT longo familiar ou que está sendo bombardeado de medicamentos que alargam o QT e podem provocar arritmias malignas como a torsade de Pointes. A partir dos 6 meses de idade, o QTC já é o mesmo de adultos, menos de 450 milissegundos. A onda P em crianças deve ter menos de 2,5 milímetros de amplitude, como em adultos, e duração menor de 90 milissegundos. Em RNs, menor de 70 milissegundos. Uma onda P com amplitude maior do que 2,5 milímetros nos vai levar a crer que o paciente possui sobrecarga de átrio direito, e uma onda P com duração maior a 90 milissegundos nos indica uma sobrecarga de átrio esquerdo. Quanto à amplitude do QRS, usamos a regra de Evans.
para diagnóstico de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Ele diz que a parede torácica pequena aumenta a amplitude do QRS das derivações precordiais. Portanto, é difícil avaliar apenas olhando a amplitude das precordiais se há sobrecarga ventricular esquerda ou não. Segundo Evans, se na calibragem N a onda R de V6 invade a linha de base de V5, isso é anormal, indicativo de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Quanto à sobrecarga de ventrículo direito, devemos considerar apenas V1. A onda T é positiva e isso é normal até a primeira semana de vida, apenas até a primeira semana. A partir da segunda semana de vida, onda T positiva em V1 é anormal. A presença de QRS fragmentado com presença de RS R', principalmente se o R' é maior do que o R em V1, isso é bloqueio de ramo direito e isso é anormal. V1 com R positivo sem ondas Q e onda S, a partir dos 6 meses também é anormal. Todos esses sinais nos indicam sobrecarga de ventrículo direito. Quanto às ondas Q, elas devem ser estreitas, menores de 30 milissegundos de duração, menos de 5 milímetros da sua base até o nadir em AVF, V4, V5, V6, podem ter 8 milímetros até o nadir em crianças menores de 3 anos. A onda Q será anormal se estiver presente em V1. Onda Q em V1 é um sinal secundário de sobrecarga de átrio direito, chamado sinal de Soddy palhares. Se estiver ausente em V5 e V6, se tiver mais de 5 milímetros e se for profunda e larga em qualquer derivação. Quanto ao segmento ST, a análise do supra e do infra é igual à análise que fazemos em adultos. O segmento ST é anormal se ele se mostra como um downsloping, em que o ponto J é mais alto do que o ponto J, 50 a 50 milissegundos do ponto J. Isso é uma morfologia típica do sinal de strain. Será normal também se houver supra do tipo Brugada ou se houver infradesnivelamento de ST horizontal. Muito se fala sobre a repolarização precoce benigna, em que há supra de ST côncavo, difuso, logicamente sem imagem em espelho com infra de ST em qualquer derivação, e se diz que a repolarização precoce, que é comum de ser encontrada em ECGs de adolescentes, é benigna. Hoje já se sabe que não é bem assim. Ela aumenta um pouco o risco de arritmias. Quanto às ondas T, na primeira semana, a onda T será positiva nas precordiais. No entanto, a partir da primeira semana, a partir, portanto, do 8º dia, já vemos a inversão de onda T em V1 a V3. E essa inversão de onda T de V1 a V3 pode permanecer até os 10 anos de idade. Quem se interessar pelo assunto, as referências que eu usei. Para terminar, eu trouxe uma série de ECGs de crianças em diferentes idades. Veja um ECG de uma criança de 1 ano. Aqui vemos uma frequência cardíaca bastante alta, de 150, o que é fisiológico em crianças dessa idade. Sendo D1 a derivação mais isodifásica, nós temos um eixo elétrico que está por volta de mais 90 graus ou um pouco mais, já que AVF é menos positivo que D3. Notem a inversão de onda T em V1, V2 e também em V3, o que é fisiológico nessa idade. E o que em adultos nós chamaríamos de progressão lenta da onda R nas precordiais, na criança também é fisiológico. Notem que apenas em V6 o QRS é todo positivo. Aqui aos 2 anos de idade a frequência continua alta, por volta de 150. A inversão de onda T continua em V1, V2, mas não aparece mais em V3. A progressão da onda R se adiantou um pouco. Aqui, a partir de V5, o QRS já é predominantemente positivo, sem onda S profunda. Aos 5 anos de idade, continua a inversão de onda T em V1 e V2, mas a partir de V4, o QRS já é positivo, sem onda S proeminente. Vejam que o eixo já mudou radicalmente. A derivação mais isodifásica no plano frontal é a AVF. Isso quer dizer que o eixo está girando por volta de entre 0 e 60 graus. E finalmente, aos 10 anos, o eixo já gira em torno de 30 a 50 graus. Já não há a inversão de onda T em V1 nem em V2. E a progressão da onda R nas precordiais segue o mesmo esquema dos adultos. Esses são os principais achados no ECG de pacientes desde seu primeiro ano de vida até os 10 anos.